Olá, olá! Olá. Hoje temos aqui uma convidada muito especial. Aliás, todas são, não é? Mas temos aqui a nossa Ruth Castro. É nossa formadora já há alguns anos também e é uma pessoa muito inspiradora, com uma história assim bastante forte. Não sei se estão preparados para o episódio de hoje, mas é bom que estejam, porque histórias mudam histórias, não é? E quantas pessoas necessitam muitas vezes de ouvir essas histórias, não é, Ruth? Até fiquei arrepiada agora. É a realidade. Queres nos contar há quantos anos trabalhas na área? Então, eu sou técnica de unhas, já vai fazer este verão 9 anos. 9 anos. 9 anos. Uau, não é? Comecei por investir mais, esforçar-me mais na estrutura e depois foi atacar a minha paixão, que é a nail art. E quem era a Ruth antes de estar nesta área, antes de estar na área de nail designer? Quem era a Ruth? Era uma menina muito perdida, na verdade. Eu não sabia bem o que é que eu queria ser. Andava a experimentar, também não tinha muitos estudos, portanto não havia assim grandes coisas que eu pudesse experimentar. E era a vida, pronto, a minha vida na minha casa era sempre muito difícil e eu sempre me esforcei muito, mas era uma menina muito, muito perdida. Quando falas que na tua vida era sempre tudo muito difícil, o que é que queres dizer com isso, Ruth? Eu não venho assim daquelas famílias com dinheiro, também não venho de famílias paupérrimas, não é? Mas a realidade é que desde pequenina que desculpa a relembrar é emotivo, não é triste, é emotivo. Sim, mas é sempre bom, não é? Sim. Vem sempre aquela bocadinho. melancolia associada, não é? Assim, eu sou uma miúda que eu queria ser freira. Houve uma altura da minha vida que eu queria ser freira. Adoro essas histórias, adoro, yes. Isto são aquelas histórias. Eu queria ser freira. Tínhamos perdido uma excelente nail artist, não é? Porque ela ia para freira. Também tínhamos ganho uma ótima freira, não é? Nada contra. Mas seria mais o cabaré no convento. Ai, meu Deus. Ela não disse isto, corta. Eu acho que seria. Eu acho que estou no sítio certo. Não, então vamos lá, vamos começar, que acho que é importante. Então, a Ruth teve uma infância mais desafiadora, vamos colocar assim, e chegou a uma certa altura que tu começaste a perceber que tinhas que escolher um caminho na tua vida, não é? Sim. Um deles era ser freira. E os outros? Havia mais? É assim, eu estava naquela de ser freira, porque na realidade é assim, com 9 anos eu fui retirada à minha família. A minha mãe naquela altura era toxicodependente e alcoólica, e então a CPCJ retirou-me da minha família e meteu-me num colégio de freiras. Daí eu também, na altura, eu fui encontrar muito amor lá, fui encontrar muito carinho. As crianças, são más, mas as freiras sempre foram muito boas para mim, daí eu querer ser freira. Contudo, Ok. depois quando saí... Agora começa a fazer sentido, não é? Sim. Daí eu querer. Era tudo... lá está. Eu encontrei amor, encontrei uma casa lá. Um lar. Sim, um lar. Eu mesmo depois de ter saído lá, eu continuei a lá ir. Eu de vez em quando ainda lá vou. Agora não é o mesmo lar para miúdas como eu era. É mais para ajudar crianças com problemas. E as mães também, que não têm onde ficar, eles apoiam muitas mães. Contudo, naquela altura eram mais miúdas que tinham sido retiradas a famílias. Desde as mais pequeninas, a miúda mais pequenina que lá estava tinha 3 aninhos, até às mais velhas que saíam de lá com 21 anos. E tu ficaste nesse lar até que idade? Até aos 12. Até aos 12. Até aos 12 anos. Que foi quando a tua mãe voltou para te recuperar? Ou... A minha mãe naquela altura, a minha mãe nunca me mentiu nada. Ela disse-me o porquê de eu estar a ir para lá. Aliás, um dos motivos pelos quais eu nunca fui por esses caminhos é porque a minha mãe sempre foi bastante consciente nisso. Minha mãe sempre me disse, é assim, drogas eu não queria que tu provasses, até porque tu já viste aquilo que me fez. Agora, se for alguma coisa, filha, que te dê curiosidade,
por favor, fala comigo antes. E sempre falou muito abertamente de tudo. Emociona, né? Sim. Voltar a esses anos emociona. Emociona, sim. Até me perdi, Sila, desculpa. Estávamos nos 12 anos, quando saíste da... Nessa altura, a minha tia ajudou a minha mãe a ir para a desintoxicação. Na altura ela não conseguiu ir mesmo para uma desintoxicação, mas ficou pelo CAT de Setúbal a tomar metadona, e a minha tia acolheu a minha mãe na casa dela. E com o meu tio fizeram um sacrifíciozinho, um esforço extra, e compraram uma casa, porque na altura era uma das condições de eu poder sair da instituição, era que tivesse uma casa, que a pessoa que me acolhesse fosse casa própria. Então a minha tia e a madrinha, que é como minha mãe também, na altura foi-me buscar. Pronto, ainda me lembro, fomos à instituição. No dia em que assinámos os papéis, a minha mãe foi comigo à instituição com o papel, e a madre superiora virou-se para a minha mãe e disse assim: então, mas não trouxe malas? E a minha mãe assim: não. Tem sacos? E a madre disse: só do lixo. Não faz mal. Nós fomos com 2 sacos pretos enormes de lixo. Oh, meu Deus. Com a minha roupa toda. Mas a minha mãe disse: não, mais uma noite aqui não. Desta vez tu vais dormir em casa. Porque dos 9 aos 12 anos eu não dormia em casa. A minha mãe ia-me buscar os fins de semana, ia-me buscar depois da missa, ao sábado, e ia-me entregar às 6 da tarde. Ou seja, passavas só um bocadinho da tarde, sim, dentro da tua casa, né? Sim, e graças à minha tia, a minha mãe conseguiu combater as drogas, e muito esforço da minha mãe. Eu tenho muito orgulho, porque nem toda a gente consegue sair das drogas. Sim. Essa é a realidade. E ela nunca mais tocou em nada. Mas a minha tia também é uma mulher de muita coragem. Eu inspiro-me muito nela. Foi ela que me tirou de lá. Uau, história linda. E depois, a partir daí, ficaste a viver com essa tua tia até seres maior? Sim, entretanto depois a minha mãe juntou-se com o meu atual padrasto, e teve o meu irmão André, que tem agora 16 aninhos. E eu pedi à minha tia para ir para lá, para a casa da minha mãe. Eu vivia em Setúbal. Eu pedi à minha tia para ir para o Montijo. E a minha tia deixou, porque ela sempre quis o melhor para mim. E a minha tia diz que eu sempre fui uma miúda com muita cabeça, portanto, se eu queria, vai. É a tua mãe, o teu irmão, vai. Portanto, fui. E foi uma fase inicial muito boa, contudo, depois tornou-se um bocadinho difícil, porque a minha mãe começou-se a entregar ao álcool, e então eu tinha que tratar tudo em casa, eu tinha que estudar, tinha que... Ficaste tu a ser a dona da casa? Sim. A criança, a mãe, o pai. Entretanto, depois veio o meu outro irmão também. Entretanto, ela engravidou novamente? Novamente, sim. E são a luz da minha vida. Eu não mudava. Sou-te sincera, não é por hipocrisia ou para parecer bonito, não mudava aquilo que se passou. Porque eu não seria eu, e eu não consigo imaginar acordar uma Ruth diferente. Sem ser melhor do que aquilo que eu sou agora, mas com o meu passado eu não consigo imaginar. Mas foi... eu cheguei a sofrer muitos maus tratos psicológicos, infelizmente, da minha mãe. Era aquilo que ela conseguia dar, mas isso tornou uma pessoa que eu sou hoje. Sem sombra de dúvida, era a minha próxima pergunta, Ruth. O que é que essa infância, não é, te trouxe para a fase adulta? O que é que tu és hoje, não é, que tu sabes que veio dessa infância, que se não tivesses tido a infância que tu tiveste, tu não eras a pessoa que és hoje? É. Tu tens a noção? Assim, eu sou uma pessoa que emocionalmente eu sou muito dependente, sou muito insegura, contudo eu penso muito do género. Eu falo abertamente sobre a minha vida, eu não tenho problemas com isso. E então eu sinto que tudo me aconteceu para isto mesmo, para eu vir contar tudo aquilo que se passou, porque caso contrário, se eu assumisse aquele papel de bolas, fogo, sofri de racismo quando era pequenina, porque a minha mãe, depois de me ter, o meu pai abandonou-nos. No dia em que a minha mãe foi para a maternidade, eu tinha 2 anos quando a minha mãe teve a minha irmã, e de outro senhor. E nessa altura, o senhor, antes da minha mãe engravidar, era tudo para mim. Ele depois, de repente, eu acho que existe um botãozinho, virou racista.
E então a minha mãe teve que meter numa família de acolhimento porque ele não me aceitava na casa dele. Depois foi o que foi da minha mãe das drogas, foi o que foi para o colégio. Ai não, Sila, se eu perdesse tempo a pensar assim... Então espera, então vamos voltar aqui um bocadinho atrás. Isso quer dizer que antes dos 9 anos que tu fostes para esse lar, tu já tinhas estado numa família de acolhimento, é isso? Sim, posta pela minha mãe. A minha mãe pagava-lhes, era uma família muito pobrezinha. Se calhar também esta situação também os foi ajudar, não é? Porque eles davam muito amor, Sila. Eu vivia no meio das galinhas, no meio dos patos. Eu lembro-me que na altura eles até me deixavam ligar para a rádio para dedicar músicas à minha mãe. Eu dedicava aquela música do Mãe Querida, Mãe Querida. Eu ligava para a minha mãe: Mãe, olha, vai dar aquela música que eu dediquei para ti, está bem? Mas era, eu até para aí aos meus 17 anos, a minha mãe foi tipo aquela pessoa que eu idolatrava. Depois houve uma fase que eu perdi o encanto, infelizmente, porque comecei a culpá-la. Começa a chegar à fase adulta e os olhos começam a ver, sim. Não é? De outra forma. E eu comecei a culpá-la por tudo. E a realidade é que eu tenho uma história, mas ela também a tem. A história dela também não foi fácil. E ela fez o melhor que pôde, só que eu na altura eu não conseguia. Não tinhas essa maturidade para entender, não é? Não tinha. Todos nós temos uma história e nós somos vítimas de outras vítimas, aí não há nada a fazer, não é? A realidade é que quando nós sabemos a história dos nossos antepassados, isso faz luz na nossa vida, não é? Porque nós entendemos porque é que muitas coisas acontecem, porque é que muitas coisas se repetem, não é? Porque é que muitos padrões são iguais e nós não temos essa noção. Então, quando começamos a trazer essa lucidez para a nossa vida, acaba por... trazer também uma certa paz e uma certa... É como se fizéssemos as pazes com o passado. Eu fiz, sim. Eu pensei durante muito tempo que tinha feito, não tinha de todo. E agora eu sinto-me numa posição que realmente que estou bem, estou orgulhosa da minha mãe, ela dá o melhor que ela pode. Eu vim para quebrar este padrão. A minha mãe, enquanto nova, a minha mãe era uma mulher linda, ela virava cabeças, ela tem, acho que é a 4ª classe. Ela é uma mulher super inteligente. Minha mãe sempre, sim, muito. Excelente cozinheira. Ela, quando eu era pequenina, houve ali uma fase também muito boa e ela costurava-me os meus fatos de carnaval. Eu lembro-me de dizer à minha mãe que queria ser uma fada princesa. E a minha mãe, uma fada princesa? Onde é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou fazer isto? Então a minha mãe arranjou um arco a meter no fundo do meu fato de fada e disse: filha, isto é o vestido das princesas. Eu andava lá toda contente. Pronto, arranjou uma solução. Arranjou, sim. E depois, Ruth, depois dessa infância realmente conturbada e essa adolescência também, que tiveste que virar mãe dos teus próprios irmãos, qual é que foi o momento em que tu te encontraste, não é, no mundo das unhas? Qual é que foi o momento que tu olhaste e disseste: eu quero seguir este caminho, esta é a minha paixão? Eu não fazia ideia que ia acabar onde eu estou hoje. Assim como eu não sei onde é que eu vou estar daqui a 2, 3 anos. Onde é que eu vou acabar a minha vida. Não quero sequer tentar descobrir. Posso imaginar, sim, mas a realidade é que é o que é. Mas na altura eu tinha ficado desempregada. Eu trabalhava numa cozinha, eu fazia pizzas. Tinha ficado desempregada porque o restaurante fechou e o patrão na altura tinha-me dado a oportunidade de ir para outro restaurante e eu disse: eu não sei o que é que eu quero fazer na minha vida, mas eu não quero. Mas pizzas não é? Não quero fazer pizzas, não quero trabalhar num restaurante. Sabes que às vezes é mais importante a gente saber o que não quer do que o que quer, não é? Não, eu não sei ainda o que é que eu quero, mas eu sei de certeza absoluta o que eu não quero é fazer pizzas. É assim, eu tive que desistir da escola muito cedo para meter dinheiro em casa, porque a minha mãe, com o álcool, eu digo que ela bebia o ordenado todo, claro. Não é? E então eu tinha que ajudar de alguma forma, não é? E então eu não tinha muitas opções, mas eu sabia aquilo que eu não queria. Então, durante os últimos meses em que eu estive no restaurante, a minha mãe tinha começado a ir fazer as unhas dela a uma rapariga lá no Montijo. Eu gostei daquilo, então a minha mãe ofereceu-me. A mãe andava umas mãos largas. Pagou-me uma aplicação e 2 manutenções logo. Nisto, eu quando saí de lá, do restaurante,
a minha mãe calhou numa altura do meu aniversário e a minha mãe perguntou-me assim, o que é que tu vais querer para o teu aniversário? Eu assim, mas tu nunca me perguntaste isto. A minha mãe nunca me tinha perguntado o que é que eu queria. Eu até ali, as prendas que eu recebia da minha mãe era porque os namorados dela queriam agradar a filha, não é? A conquistar a filha para conquistar a mãe. E então eu assim, ok, eu quero um curso de unhas. Eu não fazia ideia do valor de um curso de unhas. Não fazia. Até essa altura, eu não... Dinheiro era uma coisa que eu não fazia ideia. Não Lá tinhas está. relação Não com o tinha, dinheiro? não. Não tinhas ligação? Não sabias Era do o género. valor? Nada? Não, nada. Era do tipo, o meu dinheiro eu Que idade é ficava... que tinhas nessa altura? Eu tinha... Acho que eram 20, se não me engano. Uhum. Foi há 9 anos atrás. 20. A fazer os 20... Aliás, eu ia fazer os 21. Eu disse isso à minha mãe. E a minha mãe... Eu achei muito estranho. A minha mãe andou durante um tempo sóbria. E eu assim... Ela não está a beber. O que é que se passa? Esgotaram as cervejas e os martinis no Montijo. Jesus! Ai, meu Deus. Foi um tempo de paz, até porque durante muito tempo eu andava a perseguir a minha mãe, de dia tratava dos meus irmãos, à noite deixava os meus irmãos com o meu padrasto, com a casa tratada e tudo feito, para ir atrás da minha mãe nas relotes. Portanto, eu estava demasiado descansada, eu estava a ter uma vida muito normal. No dia dos meus anos, perto do dia dos meus anos, a minha mãe apareceu-me com 80 euros. E ela disse, olha, eu não bebi para juntar este dinheirinho para ti. Eu só consegui juntar 80 euros, portanto, faz valer. Uau! Ou seja, ela abdicou do vício dela, né? Que é um vício, e toda a gente sabe o quanto um vício é difícil de não alimentar, ninguém sabe, mas às vezes ela tinha um valor maior, tinha um propósito maior para conseguir chegar a esse objetivo. E depois entrega-te esses 80 euros, e o que é que tu fazes magia com esses 80 euros? Ela disse que tinha falado com a rapariga com quem ela fazia as unhas e que ela permitiu que eu fosse para lá ver como é que ela fazia as unhas. Ok. Fiz valer os 80 euros. Comprei o material que eu consegui e fui fazendo a mim própria. Magoei-me imenso nos dedos, nas unhas. Mas comecei a fazer a mim própria. A minha mãe chamou uma amiga para ir lá para casa uma vez. Eu demorei 5 horas e meia a fazer-lhe umas unhas. Mas isso no início é normal, não é? Todas as pessoas no início passam por essa experiência, não é? 3, 4, 5. Eu não as pintei. Nem sequer pintaste as unhas? Não cheguei a pintar as unhas. 5 horas e meia para meter tipos, ter o gel e tudo mais, mas estou aqui. Consigo fazer uma manutenção, uma aplicação numa hora e meia, 1h40. Uma aplicação. Mas isso é hoje, não é? Depois já de muitas especializações pelo caminho, não é? Exato. E depois, a partir daí, aprendeste com essa pessoa e depois ficaste a trabalhar com ela? Não. Eu estava cheia de medo de sair do meu quarto e ia fazendo uma amiguinha ou outra, porque elas desafiavam-me, mas de repente o meu namorado chega-se ao pé de mim e disse assim, olha, eu na faculdade eu comecei a mostrar os teus trabalhos e elas dizem que para o Montijo não conseguem vir, mas houve uma amiga minha que disse que tinha uma amiga que tem um salão que anda à procura de alguém. Está aqui o número, tens uma entrevista para marcar. Eu, ui, what? Como assim? Não estou preparada. Foi aí que eu conheci a Solange, fui para Algés, ela deu uma oportunidade. Eu descobri que afinal que eu não sabia fazer nada, ela deu uma volta de 360 graus. 180, né? 380. 180. 380. 380. Não, 380, eu acho que sim. Agora não sei, fiquei baralhada. E depois, 360. É 360. 360. Mas 360 ficas no mesmo sítio. Então eu acho que ela deve ter dado uma volta de 180. 180. Não é? Provável, então é sim. isso. Ela é virou por aí. ao contrário. Ela virou ao contrário. Eu comecei por só tirar as unhas às clientes e foi gradual. Foi muito gradual. Eu tirava as unhas então às essa clientes. pessoa apostou em ti, acreditou em ti. Sem dúvida. E, uau. É assim, eu esforcei-me e ela fez com que eu me esforçasse. Porque a Solange realmente é uma líder. E ela é aquela pessoa que ela, quando te pega, ela adota-te. E é para a vida. Pronto. E ela pegou em mim. Ela viu o meu potencial. Aliás, ela não viu logo, porque ela
contou-me que assim que eu saí da entrevista, ela e a outra rapariga, que é a Sónia, que lá estava, viraram uma para a outra, dou-lhe um mês. Dá-lhe um mês. Mas o que é que dá aqui num mês, não é? Vamos ver como é que corre. Mas eu sempre fui muito persistente, Sila. Tanto que eu trabalhei na Solange, trabalhei na Marisa, no Montijo, e agora estou na minha loja. Eu não sou salta-pecinhas. Não que também não foram reunidas as condições para que eu tivesse que ser. Porque estive em sítios onde era bem tratada e onde Claro, tinha, onde desvalorizavam, não é? Claro, davam-me oportunidades, portanto isso também ajudou. Não é? E às vezes as pessoas não conseguem encontrar um local onde tenham as condições necessárias para evoluir. Só que tudo se alinhou. Porque é o que costumam dizer, Deus escreve certo por linhas tortas. Sim, isso é verdade, mas nós temos de fazer a nossa parte, Sim. não é? Eu esforcei-me imenso, Sila. Uau, e a Solange ainda faz parte da tua vida hoje em É dia? a minha melhor amiga. Uau, Fui dama de honor no casamento dela, cantei no casamento dela. que lindo. E é das pessoas mais próximas que eu tenho na minha vida. Tem a loja dela ainda em Algés. Tem, sim. Continua. Eu de vez em quando vou lá trabalhar. Que giro. Eu continuo a fazer parte daquela equipa. Eu sou espaço chique forever. Agora é NAI, mas para mim é espaço chique. Que giro. Uau. Não, porque isso é honrar quem tem honra, não é? Foi a pessoa que te deu a mão, foi a pessoa que acreditou em ti, não é? Sem dúvida. E que te ajudou numa altura em que tu realmente estavas no início e que ninguém te fez essa doação e ela acreditou. E realmente isso é dar honra a quem tem honra e nós não podemos nunca nos esquecer de onde nós viemos, porque é isso que nos leva para onde nós temos que ir, não é? Ela é uma pessoa super leal e eu acho que nós somos muito uma para a outra. Nós não damos uma à outra a pensar naquilo que, não, depois tu fazes por mim. É do tipo, não, dás genuinamente. Sim, é do género, não, fica calada. Eu faço aquilo que eu quiser. Claro. Aceita. Uau. Dói menos. E depois sais da Solange e vens novamente para o Montijo. Para o Montijo, sim. Vim para o Montijo. Por opção própria, tipo, não, agora quero ir para o pé de casa, não é? Ser mais... Os meus irmãos continuavam numa situação difícil, eu já tinha saído de casa, fui na altura morar com o meu namorado, e os meus irmãos estavam numa situação muito difícil. Eu continuava sempre a ter que ajudar em casa de alguma forma, ter que ir limpar as coisas, ter que ir fazer comida, ter que comprar lanches, ter que comprar roupa, ter que comprar tudo, e eu precisava de estar perto de casa. deles. Sim. E então vim para o Montijo, na altura ia trabalhar para um sítio, só que tiveram muita pressa e por um dia não esperaram por mim, puseram outra menina. Too bad, porque ela saiu uma semana depois e eu permaneci na Marisa durante quase 5 anos, portanto, perderam. Ups, e como perderam, não é? O que dá a pressa. E como perderam. O que dá a pressa. É. Mas é... É porque tu não tinhas de estar naquele espaço, não também tinha. sabes disso, não é? Sim. Portanto, tudo acontece por um motivo e está tudo certo. Eu não me estressei, sabes? Eu peguei no dinheiro que eu tinha e investi todo em material, todo. Fui a uma entrevista, fui falar com uma senhora no Montijo, num salão mais virado para séniores, e depois fui ao salão da Marisa e fiquei logo lá. E ficaste lá durante 5 anos. Ela foi super aberta também, ajudou-me imenso também, permitiu também que eu crescesse, e então isso era mesmo o que tinha que ser. Ela já estava há imenso tempo à procura de alguém e eu tinha acabado de ficar sem sítio para trabalhar, portanto. Uau! E diz-me uma coisa, de onde é que, não sei se foi ainda durante o tempo em que estás na Marisa ou não é? Só para enquadrar aqui quem nos está a ouvir lá em casa, de onde é que surgiu esse talento nato pela nail art? Porque isso não é algo que eu, por exemplo, não é? Quando na altura que eu fazia unhas, eu treinava bastante para poder fazer nail art. E eu até fazia, mas olha para aquilo, meu Deus do céu, dá vontade de fugir, não é? Porque eu considero que a nail art pode-se treinar até se tornar, mas quando há uma veia artística, ela é sobrenatural, não é? Tal como os teus trabalhos, como as pessoas veem lá em casa, são qualquer coisa de babar, não é? De onde é que surgiu essa veia? Tu sabias que tinhas essa veia dentro de ti? Tu começaste a treinar? Como é que isso aconteceu? Como é que isso surge na tua vida? Ao ouvir-te fazer essas perguntas, vem uma imagem bastante vívida na minha cabeça. Eu sempre me refugiei muito nas artes, nos desenhos. E eu lembro-me perfeitamente de ouvir a minha mãe a discutir
com o meu padrasto, gritos, e eu fechava sempre a porta do meu quarto, estendia uma manta no chão, espalhava os brinquedos dos meus irmãos, metia música alta, enquanto eles brincavam eu desenhava. E então Uau! a arte sempre esteve comigo, sempre. Eu acho que nunca me tinha apercebido, mas sim, a arte sempre esteve comigo. E eu, na altura, quando comecei a fazer unhas, eu foquei primeiro na estrutura, não é? Em fazê-las perfeitinhas, e a Solange dizia, não, tu primeiro tens que pintar umas unhas em condições. Claro. Primeiro, eu quero esse verniz de gel mesmo perto da cutícula, eu não quero ele a tocar, eu não quero ele longe, porque as unhas não respiram. Eu quero, isso tem que estar perfeitinho, tem que estar bonito. Claro que eu de vez em quando ia fazendo os desenhinhos, às vezes às escondidas dela, porque ela dizia, não, tu não podes. Não começa a casa pelo telhado. E eu de vez em quando ia lá pôr uma talha. Muito bom. Um pauzinho. Depois quando vim para o Montijo, a Marisa, pronto, deixava-me muito eu gerir o meu próprio trabalho, eu estava a pagar a mesa também, então eu é que Já eras mais independente, sim, não é? era Claro. bastante independente. E comecei a trabalhar um bocadinho na arte. Contudo, eu comecei a explorar mesmo para combater os tremores que a quimio me dava. Quimio? Sim. O que é que queres dizer com isso? Eu tive cancro no útero, estágio 3, Ah, há 3 anos atrás. ok. E o que é que queres dizer assim às pessoas que te estão a ouvir? Ou seja, uma pessoa que veio de uma vida bastante desafiadora, que foi entregue a um casal de acolhimento, não é? E por volta dos seus 6 anos, Sim, por mais ou aí. menos, sim. Aos 9 vai para um lar, não é? Antes De disso ainda freiras. tive entregue a uma tia muito má, Ainda teve entregue a uma tia muito má. que mandava para a escola sem colãs de saia e com só uma camisola de interior. Oh, meu Deus. Nada pode ser tão ruim fio. quanto já é. É interessante, dos 9 aos 12 vai para um colégio de freiras, não é? Sai desse colégio de freiras, vai viver com uma tia, não é? Que realmente lutou para te conseguir trazer de volta. Nisto volta para a casa da mãe, que continua numa vida bastante desafiadora também, devido a álcool, drogas, já com 2 filhos, do qual és tu que começas e tratas de tudo dentro daquela casa, inclusive dos teus irmãos, ficas mãe desses 2 irmãos. Sempre nessa vida muito... Eu costumo dizer que é viver no fio da navalha, não é? Nunca sabemos o que é que vai acontecer no dia a seguir, se vais cair para a direita, para a esquerda, Eu pensei a gente nunca sabe o que é que vai acontecer, não é? Eu cheguei a pensar muitas vezes em acabar com a minha vida. Acredito. Aliás, uma das vezes eu só não o fiz, eu tinha a faca na mão. Eu não o fiz porque o meu irmão André entrou a gatinhar pela cozinha. Porque para mim estava feito. E tu sentiste que ele era mais importante do que... Não é? Eu pensei assim, bolas, eu vou aguentar para ele poder ter um futuro. Porque é o que é necessário. Não é? Porque se ele for embora, o que é que vai ser dele também? E porque eu tinha muito a que me agarrar. Eu tinha amigos. Eu sempre fui muito adotada por toda a gente. E naquela altura, as minhas melhores amigas, a família delas adotou-me. E então eu tinha para onde fugir. Eu era aquela miúda que parecia que era uma mãe precoce. Então eu levava os meus irmãos no carrinho e ia para a casa das minhas melhores amigas. Mas nunca os largavas, não é? Sempre com eles de volta. E depois, no meio disto tudo, Ruth, tu começas a tua vida independente, começas a fazer o teu caminho, não é? Solitário, não é? Como adulta, e aparece ainda um cancro. Como se tudo isto não bastasse, não é? Ainda levamos com um cancro no útero, é isso? Foi difícil, No útero. sim. Eu tinha acabado de perder um bebê, que queria muito, aconteceu, foi mesmo... Foi sem querer, ups. Sim, acontece. Mas fiquei muito atrapalhada quando descobri que estava grávida, mas eu queria muito e sofri muito quando perdi. Acho que me dói mais ter perdido o bebê do que ter tido cancro. Essa é a realidade. E quando descobri que tinha cancro, a primeira coisa que eu quis foi ver os meus irmãos. Porque eu pensei mesmo, vou morrer. É isto, eu não fiz nada na minha vida. Os meus irmãos... não se vão lembrar de nada e eles vão ficar entregues a pessoas que não os conhecem e que não vão lutar pelo futuro deles. Na altura eu tinha uma despesa enorme que tinha sido feita pela minha mãe e essa despesa era o valor de todo o dinheiro que eu tinha no multibanco. E eu pensei assim, ok, eu não sei se isto é assim, mas
se eu deixar esta dívida, a minha mãe pode ficar com a dívida e se ela não me pagar pode ir para os meus irmãos, eu não sei. Naquela altura eu estava tudo tão nublado que eu só pensava, eu vou morrer e eu preciso deixar tudo organizado. E paguei a dívida. Entretanto, foi horrível. Descobri que tinha cancro. Mas como é que tu descobres isso? Porque é importante a gente também dar esses alertas, não é? As pessoas, estás numa vida normal, no teu dia-a-dia, e como é que descobres essa... Assim, eu perdi o bebê e, por norma, há uns médicos que defendem que devemos esperar 1 ano, uma menstruação, 3 meses. E o que eu decidi foi, eu vou ao médico, vou ao particular, porque eu estava com pressa de ser mãe. Eu tinha acabado de perder um bebê, ou seja, as pessoas menosprezam. Ele pode ser do homem, muitas das vezes é quando sai cá para fora. Nosso é a partir do momento em que nós sabemos que estamos grávidas e que aceitamos a gravidez. Eu amava aquele bebê. As pessoas dizem que é feto. Para mim era um bebê, era o meu filho. Claro, já era o teu filho. E eu estava com pressa de preencher aquele vazio que ficou em mim. E então o médico virou-se para mim, ai, que outro tão bom, tá ótimo. Vá para casa já, mas é treinar, fazer bebés. Eu assim fiz. Assim que cheguei a casa, anda cá. Muito bom. O médico disse que estava tudo bem, portanto eu quero um bebê. Hoje vamos fazer um bebê. 1 semana e pouco depois eu estava com enjoos. Muito estranho. O meu namorado virou-se para mim e disse assim, acho que tu devias fazer um teste. E eu, não. Tínhamos acabado de sair do cinema. Eu tinha virado um pacote grande de pipocas e 2 coisas de nachos. Pois, então era bem provável estar mal disposta, não faz sentido. Mas acabámos de estacionar à porta de casa e eu assim, é melhor irmos à farmácia. Fomos à farmácia, comprei aquele teste que até diz as semanas. Que ele dizia que eu estava tipo mais 5 ou mais 6, ou seja, é mais de 1 mês. Eu achei estranho, mas eu não prestei atenção. Para mim aquilo era um erro, eu estava grávida, contudo, a contagem estava errada. Marquei uma consulta, a médica falou comigo, não fez logo nenhum tipo de ecografia porque era no posto médico, marcou depois uma ecografia para o hospital. Para dali a pouco tempo, antes de eu ter a oportunidade de fazer essa ecografia, houve um dia que eu entrei no salão, muito bem disposta, e de repente comecei a definhar. Quis ir à casa de banho porque Começaste a passar mal, não é? Sim, comecei a passar mal. Vómitos, tudo, até que perdi os sentidos. E eu pensei assim, eu ontem comi indiano, se calhar caiu mal. E chamei o meu namorado, pronto, fui para casa. Quando acordei, Sila, estava com a barriga. Parecia que eu tinha comido imensas pedras. Eu só me conseguia levantar a agarrar na minha barriga, a suportar a minha barriga. Eu acordei com uma barriga de quase 6 meses. Meu Deus. E eu supostamente, tipo, nem 1 mês eu tinha. Eu tinha acabado de engravidar. Não batia certo. Então foi isso. Este cancro. Foste ao médico e lá disseram-te que era cancro. Sim, eu estava com dores horríveis. Perda de consciência, tudo. De sentidos, aliás. E o médico, pronto, explicou-me que era hemolidatiforme. Os sintomas são iguais aos de uma gravidez. É derivado à falta de cromossomas. Em vez de formar um bebê, deu-se a fecundação. Em vez de formar um bebê, formou um tumor. Tumor esse que em mim estava a evoluir muito depressa. Eu fui transferida para o IPO uns dias depois. Aliás, eu fui operada de urgência e eu lembro-me de perguntar se já me tinham tirado tudo, mas eu ainda nem sequer sabia que era cancro. Eu não sabia porque não me diziam-me o nome e eu recusava-me a ir ao Google. A hemolidatiforme, eu lembro-me perfeitamente de dizer ao doutor, mas como é que eu tenho uma mola dentro de mim? Uma mola? Não quero molas, não quero nenhuma mola, eu quero um bebê. E eu lembro-me de dizer ao doutor, eu assim, ok, eu não consigo explicar isto ao meu namorado. Eu não estou bem. Eu tinha acabado de descobrir que não só não tinha um bebê, ou seja, tinha perdido, entre aspas, 2 filhos, porque para mim eu estava grávida, não é? E afinal, tinha uma mola. Que é uma mola? Sim. Eu lembro-me do doutor agarrar em mim, muito cuidadoso, ir comigo, ter com o meu namorado, e ele perguntar, amor, como é que tu estás? Como é que está o nosso bebê? Eu, amor, senta-te. Não é um bebê, é uma mola. Como assim não é um bebê? E o doutor explicou isto para aí umas 7 ou 8 vezes. Nós desistimos.
Nós ficámos só a saber qual é que era o nome, sabia-se que eu ia ter que ficar lá para ser operada de urgência. Okay? Para retirarem Sim, o mas tumor? não fazíamos ideia que era um tumor, que era cancro, que fosse o que fosse. Eu achei estranho o doutor dizer, Ruth, vai ter depois que fazer tratamento. E falou do IPO e eu. Mas havia alguma coisa que não estava a bater ali na minha cabeça. Eu não estava... É tipo 2 fios que fazem faísca, mas que ainda não estão a fazer a ligação. Mas que está lá. Ou que tu não querias aceitar. Às vezes é o nosso cérebro que não quer aceitar essa informação, não é? Não quer assimilar que nos estão a dizer isso. É tão mau que eu não aceito, Sim, não é? Que eu não quero isso para mim. Protegeu-me completamente. Proteste. Eu, na noite em que eu lá fiquei, foi horrível para mim. Eu fiquei na parte do bloco partos. Eu conseguia ouvir os bebés a nascerem, as mães a fazerem força, e era do género, eu ficava do género, cheia de dores, e eu tipo, tu consegues, está quase. Só mais um bocadinho e tu vais ter o teu bebê nos teus braços. O bebê chorava, ficava contente, e eu chorava também, porque eu não tinha o meu nos meus braços. Pela segunda vez. Eu fui operada, de madrugada, os médicos todos muito queridos comigo, tudo. Fui operada de madrugada e quando acordei eu lembro-me de perguntar, conseguiram tirar tudo aquilo que era preciso? E a cara da enfermeira foi, minha querida, nós tirámos muito, mas não é nada comparado àquilo que tens lá dentro. Tu começaste com uma grande hemorragia e nós não podemos fazer mais nada. Tu já vais na 3ª transfusão de sangue. Meu Deus. Eu, ok, fui para o quarto, levaram-me para o quarto e eu no dia seguinte eu dizia a uma amiga minha, eu acho que eu tenho cancro, eu acho que isto é cancro, ele falou em tratamento, por isto só pode ser mas cancro. eles não disseram logo no início que era um cancro? Não conseguiram, não tiveram coragem. Ok. Eu quando fui ver e descobri que era cancro e a médica me apareceu à frente e eu perguntei, doutora, aquilo que eu tenho é um tumor? E ela, sim, Ruth, é um tumor. E eu, tumor é cancro? E ela, que a Ruth tem sim é cancro, mas calma Ruth, hoje em dia já muita gente sobrevive ao cancro. Eu gritei, na minha memória só cabem os meus gritos. Tudo, toldou tudo. E depois, onde é que tu foste buscar essa força, não é? De lutar e de fazer acontecer e de, não é? Um tratamento de quimio e rádio, que eu sei que passaste por tudo isso, não é? Por toda essa experiência, foi só quimio? Sim. Não é? Onde é que tu sentes que foste buscar essa força, Ruth? Eu criei uma Ruth. Ok. Uma personagem vencedora. A partir daquele momento? Sim. A partir porque daquele eu momento. comecei a ver as pessoas à minha volta, eu chorava, eles choravam. Eu passava mal, elas passavam mal. Então a partir dali, eu comecei a fazer a quimio e eu via a minha tia arrasada. Eu acordei com a minha tia ajoelhada, agarrada às minhas pernas em cima da minha cama, a pedir por tudo para que Deus passasse aquela doença para ela. Não me leves, por favor, não me leves, eu mato-me. Portanto, eu não podia deixá-los sofrer assim. Portanto, eu ia dar a melhor luta possível. Eu disse assim, bring it on. Wow. Dá o teu melhor. Aviso-te já, te vais cansar. E por mais eu tive uma septicémia, passei mal. A primeira quimio não era para levar o meu cabelo e não funcionou. O tumor, que supostamente não era conhecido por fazer furos no útero, fez-me um furo de 2 centímetros de diâmetro. E então a médica disse mesmo, não Ruth, nós vamos ter que passar por uma quimio mais agressiva. E foi aí que tu perdeste o cabelo? Exato. E aí fui-me abaixo. Mas eu tenho o vídeo, ainda não tive coragem de publicar o vídeo, mas no vídeo eu até digo mais asneira. Porque foi aí que eu decidi, tu não vais vencer. Eu disse em voz alta, tu não vais vencer. E eu olhava para os meus irmãos. As palavras têm força. Sim. As palavras têm muita força. As pessoas não têm noção do quanto isso que tu estás a dizer é um propulsor para que nós vencemos a doença. Não é? Porque quando nós nos entregamos à doença e ficamos... É como se ficássemos reféns dessa doença, não é? Agora, quando nós somos os propulsores do género, não vais vencer, eu sou mais forte do que isso, eu não vou deixar abalar, eu não vou deixar que isso aconteça. As pessoas não têm noção do quanto isto...
não é? Faz com que realmente aconteça e com que nos ajude a superar essa doença. As palavras Então, têm força. muita força, muita força. Se tu achares que és uma falhada e dizes fogo, só acontece porcaria na minha vida. Só vai acontecer porcaria na tua vida, sim. Não consigo nada, não sirvo para nada. Essa é a Não realidade. acontece. E isso E é eu- algo que a gente está sempre constantemente a tentar passar, não é? E aqui mesmo no podcast eu faço muita questão de passar essa mensagem do quanto a comunicação, não é? É importante no nosso dia-a-dia. Não só a nossa comunicação positiva e assertiva e nós passarmos essa comunicação lá para fora, como também não nos deixarmos invadir pela comunicação exterior negativa, que também é muito importante, não é? Porque quando constantemente estão a infiltrar-nos com esse tipo de informação, isso também nos afeta. Sim. Então somos nós que temos que deixar e fazer um filtro para que isso não aconteça. Então, Eu lembro-me da minha madrinha de crisma me dizer uma vez que Ruth, tu és uma lanterna nessa família, tu és uma luzinha, tu tens tanto poder. E eu em parte não acreditava, mas algo dentro de mim se agarrou a isso e disse assim: eu sou uma luzinha, eu sou especial, eu vim a este mundo para contar a minha história, eu sou importante, e eu agarrei-me a isso tudo. Na altura, quando eu tive cancro, eu agarrei-me. Eu nunca pensei que eu tivesse tanta gente que gostasse de mim, nunca. Eu nunca tive um único dia no IPO que eu não tivesse uma visita. não, isso é muito bom, não é? Sentiste-te realmente amada, sentiste-te acarinhada. Sim. Eu nunca... Tu sentes que essa força, por exemplo, que te fez lutar e que te fez vencer essa doença veio da tua infância? Veio de tudo aquilo Veio da minha mãe. que tu tiveste que passar ao longo da tua Sim. infância? Não? Veio da minha Veio da mãe. tua mãe? Ela é uma lutadora nata, sem dúvida. E tu sentes que foste buscar isso a ela? Foi. Uau. Lá está. As mulheres da minha família são todas muito fortes. Contudo, pá, a minha mãe largou o vício da droga. Desculpem lá. Quantas pessoas morrem em Portugal? Falemos só em Portugal, por dia. Sim, muitas. Vítimas. Eu não sei os desse números, vício. não foi algo que eu tivesse estudado para Sim. trazer. Exato. Devia ter estudado, Não, mas não, realmente não. Mas é um número muito alto. Sim. É um número muito alto. Portanto, ela venceu. Ela conseguiu. Eu acho que estás a esquecer aqui de alguém, não é? Ela venceu sair do mundo da droga e o que é que a Ruth venceu na vida toda? Ruth, quantas pessoas tu conheces no mundo, não é? Que tiveram a vida como tu tivestes e que o primeiro passo que elas fazem é entrar também no mundo da droga? Essa é uma das batalhas que eu tenho com os meus irmãos. É eles verem que eles não são coitadinhos nenhuns. Eu não sou coitadinha nenhuma. Eu não sou vítima da vida. As coisas acontecem, ponto. Aceita, engole. Aquilo que tu fazes com o teu futuro, só a ti te cabe decidir aquilo que tu queres fazer. Exatamente. É teu. Assume. Porque se cometeres um erro, és tu que vais arcar com as consequências. Queres viver assim o resto da tua vida? Sim, mas é exatamente isso que estamos a falar. É o mais fácil, aquilo que é mais propício de acontecer numa vida tão desafiadora, de tantos problemas, tanta dificuldade. Mas eu sou conhecida por complicar tudo. Tanta falta de amor, não é? É realmente entrar por esses mundos também mais obscuros, à procura, sabes, à procura de sentirem ou de não sentirem o sofrimento. Na realidade é de uma forma de tentar bloquear esse sofrimento que te passaram, não é? E eu acho que tu nesse aspecto és uma superação. Tu conseguiste pegar na tua história de vida e transformá-la numa história vencedora, porque quem conhece a Ruth hoje em dia das redes sociais, quem te acompanha, quem acompanha a tua carreira, jamais sabe a história que a Ruth tem por trás. A não ser agora que nós vamos contá-la, não é? Sim. E essa história pode ser inspiradora para muitas pessoas que passaram por uma história idêntica, mas que vivem na vitimização. E o que é isso de viver na vitimização? É viver a culparem o outro e a culparem a vida, não é? Pela vida que elas têm. E é como tu dizes, Ruth, nós todos somos os responsáveis pela nossa vida. E aquilo que nós temos que tirar é: aquilo que aconteceu na minha vida é a minha bagagem, não é? Para me transformar no ser humano que eu sou hoje e que eu vou ser ainda melhor. Uma lagarta não é? vive É pegar nessa durante muito bagagem. tempo, até se virar borboleta. Ora, aí está. Na escuridão. Ora, aí É na está. escuridão que ela se transforma.
Mas eu também sinto que houve essa evolução na Ruth, sabes? Sim. Eu também sinto desde que te conheço, já não sei há quanto tempo, que eu perco nos tempos. Então, eu conheci-te pouco tempo depois de eu ter vencido o cancro. Sim, na altura tu ainda estavas Foi carequinha. Foi na Feira de Lisboa. Foi numa feira de Lisboa que me apresentaram, Em sim, que mês é que é a Feira de Lisboa? em outubro. Ou seja, Houve uma que foi em novembro, mas muito, é ali entre outubro e novembro. Então eu fiquei curada em setembro. Pronto, A 9 então, de setembro eu publiquei a minha fotografia a dizer venci. uau. Eu lembro de estar na feira e estás carequinha. Isso eu lembro-me. Amarelíssima, parecia um mega termoço. Que foi uma amiga tua. Sim, E foi disse, a Kate, sim. A Kate disse, eu preciso de apresentar esta pessoa na Eu antes de altura. entrar lá, eu assim, ai meu Deus, eu quero conhecer a Cila Santos. Eu quero. Porque enquanto eu estive com o cancro, muitas das vezes eu ia trabalhar, porque lá está, eu queria que as pessoas vissem aquela força em mim. Sim. E também era uma maneira de te ocupares, não é? Sim. De ocupares a tua mente de forma positiva. E foi quando eu comecei a desenhar, porque a quimio fazia-me tremer, fazia-me perder as forças. Eu às vezes estava a andar e perdia a força dos meus joelhos, viravam gelatina. E eu tentei controlar isso tudo. E o desenho foi assim também que apareceu. Eu demorava imenso tempo a fazer um traço, porque estava a fazer muito bem, tremia, lá assim o traço. Claro. Eu dizia, Vou conseguir. Eu fazia traços e traços, eu pegava numa tipo, fazia traços e traços e traços. E eu dizia assim, um dia eu vou ser formadora na melhor escola do país. Um dia eu vou ser formadora na melhor escola do país. Eu vou ser das melhores profissionais. As palavras têm força. Eu vou conseguir. As palavras têm força. E eu disse à Kate, eu queria tanto conhecer. Eu parecia tipo uma pipoca. eu quero conhecer a Cila. Foi brutal para mim conhecer-te na altura. Quando tu chegaste com aquela tua vida toda e não sei o quê, eu estava ali, estava exausta, mas ao mesmo tempo, tipo aquilo, eu dizia, é isto que eu quero, é aqui que eu quero estar. Essa energia que eu quero, eu gosto dessa energia. Eu quero fazer parte desta família, e estava tudo tipo, tão feliz, tão alegre, tudo tão familiar uns com os outros. E lá está, eu estou sempre à procura de uma mamã. Eu tenho várias mamãs. Pois, já percebi. Eu tenho muitas mamãs. Também toda a gente te adota, não é? Essa cara fofinha, não é? Quem é que não te adota? Normal. Tenho muitas mamãs, tenho. E fico muito contente com isso. Muitas mamãs, muitas tias, muitos primos. Os meus irmãos ficam confusos. Porque quando tu falas sendo tanta tia e tanta mãe. A família da Solange é a nossa família. É emprestada, é emprestada. Sim. Pronto. Muito bom. Muito bom. E depois, amiga, a partir dali, nós conhecemos e começámos a trabalhar logo na altura, não ainda como formadora, mas começámos logo a trabalhar na competição, a treinar. A fazer trabalhos, a treinar e tudo mais. E depois surge a oportunidade também de realmente entrares como formadora. E isto dá-se aqui um passo gigante na tua história, não é? Na tua vida. Eu nem tive Como é que foi a na sensação altura. para ti? Quando vocês falaram comigo, eu nem sequer sabia o que dizer. Eu até... Não há palavras. Eu vim do nada. E naquele momento, aqui estava eu, dentro da melhor marca de Portugal, a entrar para fazer parte dos melhores. Aquilo que eu tinha dito que eu ia conseguir. Eu tinha vencido o cancro. Eu estava a trabalhar naquilo que eu gostava e eu tinha acabado de entrar para onde eu tinha dito que eu ia estar. Não é? Uau, não é? É um uau. Eu assim, meu Deus. Eu nesse dia eu lembro-me de me deitar e eu assim... Aconteceu. Tenho que me beliscar. Oh, Ruth Castro, de há uns anos, anda cá que tu precisas de ver o que é que vem aí. Tirar-lhe a faca da mão e dizer-lhe assim, calma, olha o que é que está para vir. Yeah. Estás a ver? Tu vais ser magnífica. Tu vais ajudar as pessoas. Tu vais amar muito, tu vais ser muito amada. Tu vais ser uma artista, tu vais estar na melhor escola do país. As pessoas vão passar por ti na rua e vão saber quem é que tu és. Isso já acontece, Ruth? Acontece. As pessoas sabem quem é que eu sou. Pois e sabem. eu, quando tive o cancro, eu pensei assim, eu vou morrer sem que ninguém saiba quem é o meu nome. E neste momento já pintaste o teu nome na Sim. história. As pessoas já sabem quem é a Ruth Castro. As pessoas sabem quem é Ruth Castro. Eu nunca mais vou esquecer, Ruth. A sério, é das memórias que eu tenho mais incríveis, não é? Tuas como nail artist, não é?
Nós durante a pandemia decidimos fazer diretos todos os dias. Eu acho que foi uma forma de nós nos salvarmos a todos. Primeiro porque estávamos completamente todos de rastos, todos estávamos sem saber o que fazer e todo o dia a pensar na desgraça, não é? Porque todos os dias, além da televisão, não falar noutra coisa. E nós também, na incerteza do dia da manhã, sem saber o que é que íamos fazer no dia da manhã, se íamos conseguir trabalhar, se não íamos, enfim. Eu acho que isso nos salvou a todos, o facto de nós termos decidido diariamente fazer diretos para mostrar o nosso trabalho. E eu nunca me vou esquecer a quantidade de pessoas que estavam no teu direto quando tu decidiste desenhar aquela enfermeira. Porque foi algo que impactou, não é? Impactou mesmo, impactou. Eu lembro-me de estar a assistir ao direto e foi um direto de 4 horas, que foi, a enfermeira demorou, ela durou. Eu era muito lenta ainda. Foram 4 horas, mas foi brutal. E eu lembro de ver pessoas a chorar no direto, a pôr os bonequinhos a chorar, emocionadas, não é? Da situação, mas também emocionadas de ver a artista que tu eras e aquilo que tu estavas a passar ali em direto e a mostrar que é possível e o quanto as pessoas se desenvolverem, se acreditarem, se treinarem, se fizerem, isso acontece com toda a gente, não foi só com a Ruth, e acho que hoje temos aqui um excelente exemplo para passar às nossas alunas, às pessoas que nos acompanham, não é? Às nossas clientes, às pessoas lá em casa, seja quem for, que nós somos o que nós decidimos fazer com a nossa história, não é? Nós não somos reféns da nossa história, nós somos o que nós decidirmos fazer com ela, não é? Porque há pessoas que são reféns dela e vivem esse refém a vida toda, e tu és a prova, não é? De que tu pegaste a tua história e transformaste-a numa história de superação. E venha o que vier, já veio não é? Já veio casais de adoção, já veio lares, já veio cancros, está tudo certo, venha o que vier que eu estou pronta, não é? Essa é a mensagem. É tirar amor daí. É tirar daí o amor. Eu no IPO, eu muitas das vezes quando me recordo do IPO não me recordo do cancro. Eu recordo-me da superação, não é? Não só, os momentos lá, uma careca a dizer que usava shampoo anti-queda. Na brincadeira. Elas a dizerem que iam roubar as minhas pantufas, que eu tinha umas pantufas com uma mini enorme, a cabeça enorme da mini. Essas coisas assim, as pessoas entrarem para o meu quarto, elas sempre a brincarem comigo, as visitas que eu tinha, tudo isso é o que eu tiro lá. Claro que dói, ainda dói saber que tive o cancro. Claro que dói. Eu não vou ser hipócrita, não vou mentir. Vai estar comigo para sempre e vai doer sempre. Porque foi triste. Sim, faz parte da tua história, não é? A minha vida dói. Mas, por exemplo, eu há pouco estava-te a dizer que eu sinto, desde que conheço, não é? Que também há uma Ruth diferente. Porque na altura que eu te conheci, tu ainda estavas a viver muito esse drama, ainda estavas a viver muito essa vitimização também. Sim, ainda estavas a viver muito essa vitimização. E de há pouco tempo para cá, mudou. A Ruth pensou, não, acabou, não é? Já está, fiz o luto e a partir de agora, não é? Quem manda sou eu, porque o que acontece connosco, não é? Somos nós que decidimos o que é que fazer. É assim, o que acontece connosco a gente não decide, porque sem acontece dúvida, naturalmente, sim, não é? Agora, o que nós fazemos com o que acontece connosco é uma decisão nossa, certo? E o que é que mudou para tu virares essa chave, Ruth? O que é que aconteceu? Eu hoje estava-te a ouvir falar ali no back-office, nos bastidores, e eu assim, meu Deus, quem é esta? O que é que lhe aconteceu? Eu cansei-me. Cansaste de ser uma vítima? Sim, porque eu estava presa a uma bola que só eu é que estava a agarrar aquela... ela não estava presa a mim, eu estava a agarrá-la. Eu própria impedia-me de andar para a frente. Aquele peso era eu que decidia agarrar. Eu não sou uma coitada. Porra, olha as coisas que eu tenho. Os meus irmãos, infelizmente, foram retirados da minha mãe também. E agora estão numa instituição. E eu andei a fazer voluntariado e de vez em quando vou para lá para ensinar as meninas a fazerem unhas. E eu nunca pensei, eu queria muito ter uma casa para os meus irmãos poderem vir. Eu nunca pensei conseguir, olha onde é que eu estou. Eu não tinha nada, eu ficava com 5 euros para carregar o telemóvel. Eu ia de bicicleta para o trabalho porque o dinheiro era todo enterrado em casa, ok? E eu agora sustento uma casa, tenho a minha loja, ok? Podes receber os teus irmãos, não é? Os meus irmãos vão para a minha casa, vão para a tua casa. Sim, todos. Vão estar contigo, não é? Que tu tens esse amor para dar a eles e
E na realidade para eles também é o sentimento de lar, não é? É ali que eles vão sentir esse lar também. Então, sim, é uma realidade. Tu tens muita coisa, não é? Tenho. E principalmente muito amor para dar. Muito. Então diz-me uma coisa, só para a gente passar isso lá. Tu achas que dá o mesmo trabalho ser vítima do que vencedor? É só uma questão de Cansa muito decisão. ser vítima. Cansa mais. Cansa mais. Cansa mais ser vítima. É um peso. Então, pessoas, se há alguma vítima aí, por favor, ouviram o que a Ruth disse? Cansa mais. Vamos virar vencedores, porque o trabalho não é, pelos vistos, não é o mesmo. Ser vítima dá mais trabalho. Bora lá, vamos virar isto ao contrário. Eu tenho uma amiga que diz que nunca mais se vai esquecer de como é que eu lhe disse que tinha cancro. Ela assim, então, rapariga, o que é que se passa? E eu assim, tem cancro. E ela tipo ficou muito assustada e eu assim, mas não te preocupes, que este filho não sabe com o que é que se vai meter. Pronto. É muito mais fácil assim do que dizer estou com cancro. Vou morrer. Vou morrer. Claro que morrer eu entendo, vamos todos. Eu entendo as pessoas que realmente que se metem nessa posição porque algo lá dentro delas não ligou, não está bem. Não está bem, sim. Mas eu não consigo perceber as pessoas que desistem. Não é mais fácil. Naquele momento que eu tinha a faca na mão, estava a ser muito difícil tomar a decisão para fazer o corte. O mais fácil é mesmo nós assumirmos que realmente que aquilo é o que é, ponto final. Troquem as coisas. Desistir não é opção. Eu não sou vítima. Agora fizeste-me lembrar um vídeo que eu vi agora há bem pouco tempo e aquilo realmente mexeu comigo, que era uma rapariga que se tentou matar também com um corte no pulso e era o testemunho dela, ela fez uma tatuagem da linha da vida, do coração, não é? E porquê é que ela tatuou isso no sítio onde se tentou matar? Porque quando acordou do momento em que se tentou matar, o médico que foi falar com ela, não é? Começou a falar com ela e perguntou-lhe porque é que ela era nova, porque é que ela tinha feito isso, porque é que ela tinha tomado aquela decisão. E ela estava farta de viver, que estava farta de só ter coisas ruins, não é? E depois o médico olhou para ela e disse-lhe, sabe o que é aquilo? Que era a máquina onde estava a linha do coração, não? O batimento cardíaco. E ela disse, é a linha do batimento cardíaco. E ele respondeu-lhe, não, é a linha da vida. Ela vai acima e vai abaixo, vai acima e vai abaixo. E no dia que a sua vida for tranquila, você morre. Exato. Então, não queiram ter uma vida tranquila, não é? Porque é sinal que a nossa vida já não está cá. E é um bocado por aí, não é? Eu tenho muito para ver. Deixar isso. Muito para fazer. A gente tem que ter sempre altos e baixos, porque senão também não damos valor, não é? Se não tivermos aqui um momento mais em baixo, não damos valor quando estamos no alto, não é? Não, nós não conseguimos dar valor. Não valorizamos, não é? Nós não sabemos sequer o que é um momento bom sem sabermos o que é um momento mau. Claro. Então faz parte da vida, não é, Ruth? Se a vida fosse toda cor-de-rosa, como é que nós saberíamos os outros tons? Não dá. Sem dúvida. O que é que tu dizias às tuas fãs, aquelas fãs que são loucas pela Ruth, que conhecem a Ruth, não é? Pelos os cartoons maravilhosos que ela faz cartoons, que é uma coisa, princesas, sei lá. As nail arts da Ruth, as unhas são maravilhosas, mas as nail arts, devias ter trazido aqui para mostrarmos, são assim de babar, não é? O que é que tu dizias, por exemplo, a alguém que adora fazer unhas e que está no início? É difícil, mas não desistas. Porque eu também, em momentos de muito cansaço, eu pensava que estava muito cansada e chegava a casa e treinava. Chorava a treinar às vezes, não queria. Portanto, é difícil, mas não é impossível. Tu fazes o teu próprio caminho. Esforça-te, é aquilo que tu queres. Mantém, escreve. Diz assim, eu vou fazer isto, eu vou conseguir chegar aqui. Eu vou ver o que é necessário. E não tenhas medo de o fazer. Desde que não pises ninguém. Claro, esforça-te. Não há necessidade de passar por cima de ninguém, não é? Agora, de nada vale sentarmos-nos no meio de uma sala, chorar, até fazer uma poça, ok? Se o resto do mundo continua a andar à nossa volta. Até porque as pessoas, elas não seguem as vítimas. As pessoas não gostam de vítimas.
não é? Então não vale de nada estarem a perder esse tempo todo, não é? À espera que vão lá, coitadinho, não é? E que lhe deem algum tipo de carinho ou de apoio ou de mimo, até porque as pessoas, elas realmente seguem pessoas de sucesso, as pessoas gostam de seguir pessoas de sucesso, as pessoas gostam de seguir quem consegue, não é? Quem tem histórias de superação como a tua, como a minha, como muitas outras que eu conheço. Até porque se formos a ver, se eu continuasse a culpar alguém, essa pessoa que eu culpei tanto tempo por causa da vida que eu tenho é a pessoa que é o motivo de eu estar onde estou. Que é a tua mãe. A minha mãe. Tu tiveste que fazer essas pazes não também desse, com a tua mãe. Eu faço valer esses 80€ sempre, ok? Ainda há um tempo atrás eu tive uma miúda lá na minha loja, estive a ensiná-la, ela não tinha dinheiro, ela não tinha meio de sustentar, ponto. Eu disse, ok, vem. Eu ajudei-a, ensinei-a. E eu disse-lhe, contei-lhe a minha história e disse-lhe, a única coisa que eu quero que tu faças é que espalhes o nome da minha mãe, Ana Castro, e que saibas que foi daqui, dos 80€, da Ana Castro, que veio tudo isto. Faz valer. Ou seja, aquilo que para qualquer pessoa seria muito fácil culpar, não é? Que é culpar a mãe de toda a vida que lhe deu, não é? Todo o sofrimento que passou ao longo da vida, tu conseguiste ressignificar isso, não é? Para a tua luta, foi ela que te deu a tua força, foi ela que te deu quem tu és hoje, foi ela que te fez a mulher que tu és hoje, não é? A força que vem dela, não é? E conseguiste ressignificar essa história e ainda te deu a profissão pela qual tu és apaixonada e que transformaste, não é? E que és hoje em dia um exemplo, não é? És não só um exemplo, como tens uma legião de fãs, tens pessoas que te seguem, tens pessoas que, não é? Que querem ser como a Ruth. Mas é a realidade, isso é uma realidade, ninguém está aqui a falar em algo que é irreal, é a realidade, então. Mas eu nunca pensei. Isso é muito bonito de passarmos lá para casa, Ruth, porque quantas pessoas precisam também de fazer essa ressignificação, não é? De ver que, independentemente da história dela, ela também tem uma história muito triste, certeza, agora, independentemente de tudo, ela é a tua mãe, é a pessoa que te deu a vida. Sim. E é a pessoa que te fez quem tu és hoje, então eu acho que só por aí já é. Houve uma coisa que eu lindo. Nunca deixei de fazer, e atenção, a relação com a minha mãe até há bem pouco tempo era muito, muito complicada. A minha mãe não esteve presente quando eu tive cancro. Eu, quando lhe liguei a dizer que tinha cancro, a minha mãe disse, eu não tenho dinheiro para te visitar. Não foi, então filha, vais conseguir ver. Não, nada disso. Contudo, recentemente eu descobri que não vale a pena. Eu olhei para a minha mãe está muito velhinha, está mesmo muito velhinha. Eu olhei para ela com aqueles olhinhos tão vazios e eu só me conseguia em parte lembrar das coisas que ela também fez de bem. De bom. Eu até ali, eu só conseguia ver a Ana Paula má. Ela era má, ela não era uma vítima para mim. Ela era má, ponto. Porquê é que tu fizeste isso a mim? O que é que eu te fiz? Isso foi na mudança da vítima para a vencedora. Foi quando tu ressignificaste isso. Sim, a minha relação com a minha mãe agora está muito boa. Eu vou percebi. falar com ela. Apercebi-me há pouco. Sim, eu no outro dia Fiquei foi muito o que eu te orgulhosa. contei. Obrigada. Eu há bocadinho foi o que eu te contei. Há muito tempo que eu não sabia o que é que era. É assim, eu tenho várias mamãs, mas houve uma coisa que eu sempre invejei. Eu não gosto de dizer isto, mas sempre invejei quando olhava para uma mãe e uma filha. Eu queria ter uma mãe. E eu há uns dias eu estava a trabalhar e atendi. Tinha uma amiga minha à frente e ela, quando viu o número da minha mãe, até eu atendi e eu, sim mamãe, e ela, filha, tudo bem? Eu, tudo bem mãe, e tu? Também. Ela estava-me a ligar porque tinha saudades da minha voz. Eu tenho uma mãe. E é tão bom recuperar isso, não é? Recuperar esse amor, recuperar essa preocupação, é tão bom. Ela não é tipo o buraco negro que engole tudo. Não, isso é só a prova de que o amor é realmente a energia mais importante do mundo e que nós temos que a usar cada vez mais. É assim, eu não confiava à minha mãe nada. Uma das coisas mais importantes que eu tenho neste momento, os meus irmãos, a minha família, claro, mas eu adotei o meu Balu, que é um cãozinho. Também foi muito maltratado, também tem uma história muito difícil. E eu não confio a ninguém. E eu esta semana que vem vou deixar o Balu a semana toda com a minha mãe.
Vês? É, Uma prova de amor. sim. E de confiança, porque a confiança vem do amor. Sim. E o que é que podes dizer então que vem aí para o futuro, Ruth? Quais são os teus planos para o futuro? Como é que tu te vês no futuro? Eu consigo imaginar-me muito grande, rodeada de todas as pessoas que eu amo, a fazer sempre aquilo que eu gosto, a criar um império. Eu imagino literalmente, as pessoas chamem isto o que chamarem. Aquilo que eu vou ter no futuro é a melhor academia do Montijo, a maior. As pessoas vão andar pelo Montijo, vão saber que é lá que têm as melhores profissionais. Uau. Eu vou ter as melhores profissionais de Montijo. Eu vou ter uma academia onde eu vou ter boas salas de formação, onde eu vou ter das melhores formadoras, porque, meu Deus... Não vais dar conta tudo sozinha, não é? Já vai ter que ser uma equipa. Tem que ser uma equipa. E é assim, se formos a ver, eu estou na melhor escola do país. Então está no caminho, não é? Está no caminho. Jesus, eu estou entre as só melhores. modelar. Eu vou continuar a fazer aquilo que tu fizeste. Tu fizeste seguir o comigo, tu caminho. trouxeste-me para cá. Eu vou trazer pessoas também. Sim. Vou formar a minha família. Porque, por mais que nós não tenhamos uma estrutura familiar, assim por dizer, nós criamos a nossa própria família. Claro. Não é? E é isso que eu vou fazer. Eu imagino-me com uma academia enorme, cheia de formadoras, cheia de clientes, cheia de alunas, com uma boa casa, ok? A manter a minha humildade, que é isso que eu mais prezo, que é aquilo que eu quero, que eu acho que não somos ninguém para definir que uma pessoa é humilde ou não, mas eu quero acordar, olhar-me ao espelho e reconhecer a Ruth que veio lá de trás, a Ruth que vem que lá sabe atrás, o caminho, não é? A Ruth que defendeu a Júlia no colégio quando entrou e que levava porrada e que foi amada, que foi maltratada, que foi tudo. Todas essas Ruths. É a tua porque história. Eu não tive só coisas más, eu tive coisas boas. Todas essas Ruths, eu vou olhar no espelho, eu vou continuar a reconhecer-me. Não vai ser do tipo... Não falem comigo que eu agora sou vedeta. Não. É tipo, bora Ruths. Conheço algumas, mas isto. pronto, olha amiga, normalmente o resultado nunca é muito bom, então fazes bem, não vais por esse caminho que... E mostrar aos meus irmãos. Fazer com que os meus irmãos se orgulhem de mim. Sentem orgulho, não é? E queiram seguir os teus passos, não é? O meu irmão Pedro, ele está sempre... ele gosta muito que eu cante. E ele está sempre, cada vez que vai ao meu TikTok, a mostrar a toda a gente: a minha irmã canta tão bem, a minha irmã desenha tão bem. E o meu irmão André, ele é mais recatado. Mas quando dizem: ai, tua irmã desenha tão bem, ele diz-me que sente orgulho. E é isso que eu quero manter. Eu quero que eles vejam que eles são aquilo que eles quiserem ser. Uau! E Ruth, se tu pudesse ir àquela menina lá do Colégio de Freiras, não é? O que é que a Ruth de hoje diria a essa menina? Tu consegues. Eu amo-te. És muito amada. Vais ser muito amada. És enorme. E tu consegues. E ela tinha precisado bastante de ouvir isso. Dava-lhe um abraço enorme. Sabes que podes fazê-lo. Sim. A todos os dias e a toda a hora, não é? Podes ir lá a essa Ruth e dar esse abraço. E dizer que é possível. E tu és a prova que é possível. Não é? A Ruth hoje em dia é uma pessoa bastante reconhecida no mercado, é uma formadora de excelência, com a sua própria academia em transição para uma maior. Sim, eu disse ao senhor. Aliás, antes de lhe dizer a ele, eu disse: o senhor ainda não sabe, mas aquela loja vai ser minha e ele vai-me arrendar a loja por X euros. E foi. As palavras têm força, estamos fartas de dizer. A Sila sabe aquilo que diz. Eu disse. Sila, na cara. É isso. Dá mais um bocadinho dessa luz. E a questão é mesmo essa, é mostrar também que é possível, não é? E é isso, olha, foi um prazer ter-te aqui. Acho que tens uma história de vida maravilhosa para partilharmos com todo o mundo, para que as pessoas conheçam que essa história, ela precisa de ser contada, precisa de ser ouvida, não é? As pessoas precisam de saber que realmente há muitas... não há só a parte linda da vida, não é? Todos nós temos uma história. Todos nós. Não há ninguém que não a tenha. E é muito bom quando nós vimos que a meio ali do caminho, não é? A gente passa da vítima, não, acabou, chega, vou dar 2 chapadas em mim mesma, não quero mais ser vítima e agora vou ser uma vencedora porque eu nasci para vencer. E parabéns por essa decisão. Não é? Sempre fui assim.
Pronta. Saí cá. Eu saí para o mundo para vencer e para contar a minha história. Um dia eu vou fazer o meu livro. Eu acho que fazes e vou muito contar bem. tudo. Acho que fazes muito bem. Tudo. Obrigada, meu amor. Obrigada, eu, Sila. Manda um beijinho lá para casa. Obrigada, Deixa uma meninas. palavra às meninas, não Não é? se esqueçam que é possível. Vocês conseguem. Mesmo às vezes quando alguém tem a aparência de que tudo é perfeito, todos nós temos a nossa história, todos nós temos as nossas batalhas e a realidade é que nós conseguimos. Nós somos aquilo que nós queremos ser, não aquilo que os outros dizem que nós somos. Uau! Muito bem. Obrigada. Gratidão, meu amor.